Bom, pastor Fábio, se você está com a oportunidade, deixa Deus te usar, vaso para a glória dele. Amém? Amém. Deus seja louvado, a paz do Senhor, amada igreja, Projeto Girassol, aqui presente nesse ambiente de poder, nesse ambiente aonde a presença do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo é real, é marcante, é fluente, é extensiva e é renovadora sobre nós. Louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, porque Ele tem nos dado vida e digno é o Senhor pela vida que Ele tem nos dado e glorificado seja Ele pela vida que Ele nos deu no dia de hoje, pela honra de vencermos esse dia e estarmos aqui nesta igreja, não apenas reunidos, mas unidos no nome de Jesus, em comunhão, em adoração, em gratidão, celebrando também, parabenizando, missionária Jaqueline, parabéns por mais uma data comemorativa do seu aniversário, que o Senhor te cubra com o seu manto, com a sua glória, com a sua unção, o Senhor te guarde mais do que Ele tem te guardado em todos os anos até agora, guarde sua casa, sua família, sua descendência, continue brindando e usando vocês de uma forma poderosa e extraordinária. Agradeço pelo convite de estar aqui com esta amada igreja do Projeto Girassol para ser, aleluia, abençoado juntamente com vocês, adorando o Rei dos Seis e Senhor dos Senhores. O texto que eu quero compartilhar com vocês, com a amada igreja, se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 35 e o comecinho também do capítulo 10 de Mateus, versículo 1, somente alguns versos do capítulo 9 e um versículo apenas do capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Primeiramente, vamos ler nas Sagradas Escrituras, Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 35 a seguir. A Bíblia nos fala assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E, vendo a multidão, teve compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelha que não tem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Somente o primeiro versículo do capítulo 10 e dizer, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para que expulsassem e para que curassem todas as enfermidades e de todo mal. Amém. Esta é a palavra do Senhor Jesus. Nós estamos diante de um texto em que mostra o olhar da missão poderosa de Jesus de pregar o verdadeiro evangelho. Isso é gratificante para todos quantos receberam. Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Jesus, para pregar o evangelho, ele não queria estar somente em um lugar. Jesus não queria estar somente em um recinto. Jesus não queria escolher só os melhores lugares. Jesus não queria escolher os melhores ambientes. Jesus não queria escolher
somente os lugares bons para pregar o evangelho do reino de Deus. Jesus, ele percorria cidades e aldeias sem olhar status, sem olhar aparência, sem olhar posição econômica, classe social, recursos, sem olhar aparência. Jesus via os povos das cidades e da aldeia como um só povo, povo que ele estava chamando, povo que ele estava selecionando, escolhendo para receber os seus milagres, as suas maravilhas e os seus sinais. Eu vou repetir: povo que ele escolhia para receber os seus milagres, os seus sinais, as suas maravilhas. E Jesus percorria diversas cidades, percorria diversas cidades e aldeias, pregando o evangelho do reino, curando todos os enfermos, as moléstias entre o povo, anunciando as boas novas. Daí-se porque a palavra evangelho no grego, ela vem de evangelizar, vem do princípio bom, do princípio mensagem, do princípio notícia. Então, a palavra evangelho, que vem de angelion, que é mensagem, que é, na verdade, a palavra evangelho, ela vem da sua programação da salvação, através da morte e ressurreição de Jesus, sim, passada aos seus sucessores, após receber dele a autoridade e poder, mas antes dele começar a usar os seus 12 apóstolos, seus escolhidos, usar os seus eleitos, Jesus, ele começou primeiro, dando o exemplo, pregando nas cidades, pregando nas aldeias, sem escolher o melhor lugar, sem olhar status e posição. Jesus olhava o povo como um todo. É um povo que precisa da graça, um povo que precisa do evangelho, das boas novas, como é no contexto bíblico o significado, a boa mensagem, a boa notícia. Estava chegando a um povo que não tinha boa notícia. Eles viviam uma vida de aparência em diversas cidades como aldeias, um povo vazio, um povo sem graça, um povo sem a graça da salvação. Mas quando Jesus começa a chegar nas cidades, quando Jesus começa a chegar nas aldeias, todo o povo que vivia da má notícia, que vivia de uma vida vazia, sem nexo, sem sentido, agora Jesus vem e começa a dar sentido ao povo de diversas cidades. Através do evangelho, através das boas novas, Jesus começa a dar graça àqueles que não tinham graça da salvação. Jesus começa a encher as almas e os corações de pessoas em diversas cidades e aldeias. Pessoas começam a ver curas, milagres, sinais, maravilhas, e as pessoas começam a transformação de suas vidas, as vidas que eram vazias, as vidas que não tinham sentido, as vidas que não tinham graça, as vidas que não tinham o conhecimento da salvação, as vidas que estavam doentes, não só fisicamente, mas espiritualmente enfermas, agora são curadas por Jesus em diversas cidades, em diversas aldeias. Jesus olha para um povo e ele vê um povo caminhando como ovelhas desgarradas, errantes,
que não tem pastor. E Jesus olha para o povo dessas cidades e aldeias e tem compaixão, porque ele vê esses povos errando, e Jesus sabe que com a presença, com a companhia, com o poder do Evangelho, com a graça da salvação, eles podem deixar de caminhar errantes como ovelhas, parar de errar e passar a ter acertos nas suas vidas. Suas vidas podem ser uma vida dinâmica, uma vida cheia da graça, agora curados para curar. Jesus agora começa a transmitir nas cidades, entre os povos, que ele passa pregando nas sinagogas, e também, aleluia, entre as aldeias, aonde o povo está vazio, Jesus começa a encher o povo vazio, o povo que não tinha paz e alegria nas cidades, nas aldeias, começam a receber o poder do Evangelho e a experimentar a paz e a verdadeira alegria. Oh, aleluia! E eu quero dizer, pela revelação da palavra, que Jesus, ele começou dando o exemplo, pregando nas cidades, nas aldeias, glórias a Deus, sem olhar para a aparência, posição e status. Ele queria curar o povo, curar a multidão, mostrar os milagres e as maravilhas que ele faz, porque ele faz. E eu começo a pregar aqui, a profetizar pela revelação da palavra. E esse Jesus, ele é imutável. Esse Jesus aqui do Evangelho de Mateus é um Jesus que percorria as cidades e as aldeias e curando os enfermos, tanto fisicamente como espiritualmente, trazendo alegria e paz, o poder do Evangelho, a boa notícia, as boas novas chegavam em um povo vazio, e o povo vazio era cheio da graça, cheio da paz e da verdadeira alegria, e a vida que não tinha sentido, agora tem sentido, porque recebeu Jesus como um Salvador. Aleluia, pega a palavra, pega a revelação. O maior presente que as cidades e as aldeias que Jesus percorreu, pregando o evangelho do reino, o maior presente que eles podiam receber não era prata. O maior presente que eles podiam receber não era o ouro. O maior presente que eles podiam receber, receberam de Jesus a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a boa mensagem, as boas novas. O Evangelho trouxe vida, trouxe a verdadeira cura. E agora aquelas pessoas das cidades, das aldeias que andavam vazias, que viviam uma vida de uma capa, uma vida de aparência, uma vida mostrando que não é. Agora eles podem mostrar realmente o que eles são, transformados por Cristo, vida que tem sentido, vida que tem transformação, vida que tem poder, vida que tem dinamismo. Aleluia, porque os irmãos, aleluia, amada igreja, há de convir comigo que quando eles recebem o evangelho aqui, eles estão recebendo o poder de Jesus em suas vidas, e o poder transformador de Jesus em suas vidas transforma a vida deles para melhor, do pior para o melhor, do pior para o melhor. Pega a palavra, pega a revelação, e agora Jesus está pregando o evangelho do reino de Deus, e vidas estão sendo mudadas, transformadas, mas Jesus olha, entende que só ele está pregando e ninguém mais está pregando, ninguém mais está sendo usado para cura, para libertações, para ministrar vidas novas. E o que Jesus quer agora? Ele quer transmitir, repartir o poder que ele tem para os seus escolhidos. E o que ele faz então?
ele começa a chamar os 12 discípulos, a separar para o ministério apostólico, e ele começa a chamar homens que não são totalmente santos, homens que não são perfeitos, homens que são falhos, homens que são cheios de defeitos, homens que são cheios de problemas, mas para viver não uma vida de aparência, não uma vida de capa, não mostrar que são super-homens, mas para mostrar que eles também são dependentes de Jesus. Só Jesus dá a eles a verdadeira motivação que eles precisam. A presença de Jesus está com eles e Jesus transfere para eles poder. E quando Jesus transfere para eles poder, Jesus está transferindo para eles autoridade. E quando Jesus transfere para eles autoridade, Jesus está transferindo poder para que eles pudessem avançar, anunciar que Jesus ainda cura, sara, transforma, opera milagres, opera maravilhas, opera sinais, opera de uma forma poderosa, de uma forma dinâmica. Aí sim nós vamos entender a conexão da palavra grega dunamis, que quer dizer poder, capacidade, autoridade. E nós precisamos entender que, na verdade, dunamis, ele não é somente poder, dunamis não é apenas força, dunamis é habilidade, dunamis no grego é dons, são realizações extraordinárias que Jesus agora começa a chamar. Pessoas com problemas como Simão, conhecido como Pedro, André, Tiago, Zebedeu, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Afeu. Meus irmãos, ele começa a chamar Simão, Zelote, Judas, os Iscariotes, aquele que o traiu, pessoas defeituosas, mas para viver o sobrenatural de Jesus. Pega a palavra, pega a revelação. Jesus agora começa a conferir a eles poder, conferir a eles poder, autoridade. E a palavra exoquesia aqui no grego é autoridade ortogada, autoridade entregue. A palavra exorcia refere-se no grego do direito de exercer poder, mas a palavra exoquesia, ela já tem o sentido da entrega do poder otorgado, do poder ministrado. Então agora esses 12 homens, eles recebem exoquesia, poder, autoridade. Agora suas vidas não são mais normais, são homens que têm problema, homens que têm sentimentos, homens que quando precisa chorar, eles choram, homens que quando precisam, aleluia, se policiar, se policia. Por que não falar de Pedro, um homem de um temperamento sanguíneo, homem que não pensava muito para agir e tomava atitude, homem com temperamento sanguíneo que agia por impulsão, tomava atitude sem pensar. Quantos de nós éramos assim? A força do braço, a antiga lei de Italião, o que fere será ferido, da mesma medida que medides será medido. Matou, tem que morrer, bateu, leva, toma aqui, toma lá, toma lá, da cá, é assim. Mas quando Jesus chega na vida de Pedro, quando Jesus chega na vida desses homens, o homem sanguíneo, com temperamento como Pedro, agora é quebrantado, o homem agora que é bravio, o homem que é valente, o homem que é difícil de chorar,
Agora ele começa a ser quebrantado. O homem, agora ele começa a chorar, porque ninguém resiste à presença de Jesus. Ninguém consegue resistir à presença dele. Aleluia! Quando a presença dele se manifesta na sua intensidade, oh, aleluia! Não tem homem e mulher que não chore. Ah, meus irmãos, homens defeituosos na semelhança de Pedro, mas Jesus gostou deles. Jesus confiou neles. Jesus acreditou nesses 12 homens. E eu quero profetizar pela revelação da palavra. Esse mesmo Jesus que deu exoquecia, autoridade, poder dunamis, capacitou esses 12 homens, esses 12 apóstolos, para transmitir sinais, milagres e maravilhas. Esse Jesus que amou eles com todos os defeitos, sabendo que eles eram capazes e o que eles não eram capazes de fazer, que às vezes eles choravam, às vezes se cansavam e se cansavam muitos, mas eles eram escolhidos, eles eram selecionados. Jesus acreditava neles. Pega a palavra, pega a revelação. Não é porque você é escolhido, escolhida, que você é um super-homem ou uma super-mulher. Não é porque você é escolhido, escolhida, oh glória a Deus, aleluia, que você não pode chorar. Não é porque você é um homem, uma mulher cheio da presença de Deus e de Jesus, que às vezes você não se cansa como os 12 apóstolos, que você não chora como eles também tiveram momentos difíceis, mas eles não estavam sozinhos. Jesus estava com eles em todo o tempo. Pega a palavra, pega a revelação, e eu quero profetizar pela revelação da palavra que esse mesmo Jesus está aqui esta noite, dizendo para mim e para você, pela revelação da palavra, aleluia, glória a Deus, que às vezes na caminhada como os 12 apóstolos, você vai chorar, às vezes você vai se cansar, porque você não é um super-homem, uma super-mulher, às vezes você vai se cansar, e não adianta você bater no peito e levantar a cabeça e dizer, e mostrar para todo mundo, dizendo, tá tudo bem comigo, tá tudo bem, eu tô arrebentado, arrebentada por dentro, mas eu estou bem, sendo que você não está bem. Aleluia! Para de viver esse falso evangelho que mostra para todo mundo que está, quando não está. O verdadeiro evangelho é este, quando Pedro olha lá para a cruz e lembra que Jesus disse, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E Pedro lembra, e quando alguém se aproxima e diz, você é um deles, porque o seu andar, ele viu, tu és como um deles, porque o seu andar não é como o da gente, o teu andar não é como o povo que nós vivemos no meio deles, o seu andar é diferente, a sua postura é diferente, o seu falar, o seu dialeto, o seu linguajar é diferente, as suas palavras não são como a nossa, é diferente. Você é um deles, você é diferente. E o que o Pedrão disse, eu não. E agora, cadê aquele Pedro que andava com Jesus? Cadê aquele Pedro que subiu os montes com Jesus? Cadê aquele Pedro que se assentava à mesa ao partir do pão? Cadê aquele Pedro que estava presente quando os pães foram multiplicados e os peixes? Cadê aquele Pedro que se assentava à mesa para se alimentar com o mestre, com o Raboni? Cadê aquele Pedro? Agora, ele
se veste de uma capa, de um falso evangelho, e diz: eu não, sendo que ele é, e ele diz não. Quantas vezes eu e você nessa caminhada se cansamos, temos medo, como Pedro sentiu medo da morte, medo da prisão, medo da tortura, medo do que podia acontecer dali para frente. E Pedro então coloca uma capa de orgulho, coloca uma capa de soberba, coloca uma vestimenta de que não conhece a Cristo e que não faz parte do povo seleto, e disse: eu não conheço. E o galo canta. Pedro começa a chorar, Pedro começa a se derramar, e ali ele decide: eu falhei, eu errei. Pedro, de longe, ele começa a observar todo o movimento, e às vezes é assim. Às vezes é assim, nós queremos viver o evangelho verdadeiro, mas mostrando o evangelho falso. Queremos pregar a verdade, mas não queremos viver a verdade. Queremos profetizar muito, mas não cremos naquilo que estamos profetizando. Queremos declarar curas, mas não queremos ser curados. Ababusheba, daqui o dereba, shuria, kadushedereba. Mas o Senhor vem pela revelação da palavra dizendo que ele não desistiu de Pedro. Pedro, então, ele coloca a mão na consciência e ele entende: chegou a hora de eu tirar a capa do falso evangelho. Chegou a hora de eu parar de ser valente, arrogante. Chegou a hora de eu mostrar a minha verdadeira identidade. Agora eu vou viver o Cristo que está na cruz, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E ele apareceu aos seus escolhidos após a ressurreição. E Pedro, agora já não é mais o mesmo Pedro. Após a ressurreição, Pedro toma atitude: eu vou ser diferente. Por que ser diferente? Porque sendo diferente, eu trago resultados diferentes. Eu agindo diferente, eu trago resultados diferentes. Eu fazendo diferente, eu vou ver meu Jesus agir diferente. Eu ministrando diferente, eu vou ver meu Jesus operando diferente. Então Pedro, ele começa a pregar o evangelho. Pedro começa a anunciar, Pedro começa a ir para a oração. Lá em Atos capítulo 2, aonde está Pedro? Não está com arrogância, não está com a capa do falso evangelho. Pedro está com a capa do verdadeiro evangelho. Agora, Pedro está orando no cenáculo, Pedro está orando com aproximadamente 120 de joelho, um povo com medo da autoridade romana, da pressão sobre a igreja primitiva, mas Pedro está lá com a igreja, orando, como um dos líderes, clamando, como um dos líderes, buscando a presença do Senhor Jesus e aguardando a grande promessa do céu. De repente, em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que ouvindo do céu um som de um vento veemente e impetuoso, enche toda a casa, todo o cenáculo, e a Bíblia diz que todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, línguas repartidas como que de fogo, que pousou sobre cada um deles, e todos ali, juntamente com Pedro, foram cheios da exoquisia, cheios do poder, cheios da autoridade, e começaram a falar em outros idiomas espirituais, antes de ser dialetos, antes de ser o linguajar de diversos idiomas. Aleluia, aleluia. São línguas espirituais, são mistérios. Muita gente ao redor se aproxima de Jerusalém do cenáculo e diz: estão loucos, estão embriagados esse povo, e não sabe que o poder do evangelho está ali. Pedro então se posiciona agora com a capa verdadeira do evangelho e começa a dizer:
Isso que vocês estão vendo não é homens que estão embriagados, mas é a promessa que o Senhor já fez há muito tempo, prevista pelo profeta Joel, que diz o Senhor, que nos últimos dias, eu vou profetizar, levanta a tua mão, que nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu espírito, tem gente que ainda não pegou, eu vou profetizar, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Pega a palavra, pega a revelação. Há um derramamento do Espírito Santo nos Estados Unidos, há um derramamento do Espírito Santo, aleluia, na Alemanha, há um derramamento do Espírito Santo na Itália, em Roma, Bélgica, Suíça, há um derramamento do Espírito Santo, aleluia, nos países da Europa, há um derramamento do Espírito Santo sobre todos os países que estão aqui. Há um derramamento do Espírito Santo. Há um grande avivamento que já começou e vai impactar multidões. E Pedro diz: o que vocês estão vendo é uma promessa que está se cumprindo. E Pedro vai pregando, e uma multidão se rende ao Senhor Jesus. Uma multidão, pela pregação de Pedro, de mais de 3.000, aproximadamente 5.000 pessoas para mais, segundo a matemática, a aleluia bíblica, entre homens, mulheres e crianças, famílias, se rende ao Evangelho de Cristo, ao poder de Jesus. E agora, essas pessoas começam a viver uma vida espiritual, uma vida nova, uma vida transformada, e entende que sozinhos eles não conseguem, eles precisam do Evangelho, eles precisam de Jesus, porque sem Jesus não dá. É sobre isso que eu estou pregando. Sem Jesus na vida dos 12 apóstolos, eles não iam conseguir, mas com Jesus na vida deles, eles avançaram, eles foram avante, eles conseguiram, eles venceram, foram mártires, muitos deles. O único que não foi mártir foi o apóstolo João, o último dos apóstolos, aleluia, que morreu em Éfeso, morreu na sua casa de morte natural normal. Foi o único apóstolo que não foi mártir, mas os demais todos foram. Falta-me o tempo aqui para falar de Estevão, aleluia, homem cheio de fé, que fazia prodígios e milagres entre o povo, foi apedrejado, sentiu dor, sentiu medo, mas quando ele olha para cima, ele é que um homem frágil, um homem fraco, mas na força do Senhor Jesus, ele olha para cima e vê Jesus de pé, à destra de Deus. É o único texto do Novo Testamento que mostra pela primeira vez Jesus de pé, à destra de Deus, e o céu aberto, e Estevão vendo. Pega a palavra, pega a revelação. Deus manda lhe dizer: Estevão não era um apóstolo, era um diácono, mas cheio do Espírito Santo, mas que ouviu os apóstolos pregar, que recebeu o Evangelho, que aceitou o Evangelho e teve a sua vida mudada, a sua vida transformada. Ah, meus irmãos, quando o Evangelho chega, quando o poder do Evangelho chega na vida de alguém, esse alguém passa a viver, não a capa do Evangelho, como muitos estão vivendo, mas mostrando o que realmente é. Pastor, não estou entendendo, eu vou simplificar para você. Desde lá, da antiga aliança, Moisés, antes de ser escolhido para conduzir o povo até a terra prometida, a terra das promessas, Canaã, ele matou um egípcio, mas não parou de viver na presença de Deus quando foi chamado. Josué, o seu sucessor, quando recebeu a missão, ficou com medo, todo trêmulo. Eu não vou dar conta, não é assim? Mas Josué foi sincero.
Ele coloca tudo diante do altar do Senhor. E é sincero, eu não vou dar conta. Ele não mostra o que ele não é, ele mostra o que ele é. Eu não vou dar conta sozinho, não. Aí Deus vem em Josué, capítulo 1, versículo 5, e diz: Josué, disse eu para ti, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, como eu fui, como meu servo Moisés. Eu serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. E quantos milagres Josué viu, mesmo na sua fragilidade, mas ele se esforçou, e na força do Senhor, o Senhor o tornou forte. Entenda, você não é um super-homem, você não é uma super-mulher, mas na força do Senhor, o Senhor te torna capaz. A falta-me o tempo de falar de Davi, que foi um dos maiores reis de Israel. Mas quando pecou, cometeu o adultério, ele disse uma coisa ao Senhor: pode retirar tudo, mas não retire o teu Espírito, a tua presença. Não me deixe sem a tua presença. E por causa desse arrependimento, teve as consequências, sim, mas ele não parou. Ele não se entregou, está entendendo? Pega a palavra, pega a revelação, ele foi até o fim. Eu vou repetir, ele foi até o fim, até passar a sua sucessão de reino, o seu reinado, ao seu filho Salomão. Ele foi até o fim. O Senhor o levantou novamente. O Senhor o colocou de pé novamente. O Senhor o honrou novamente. Por quê? Ele caiu, sim. Mas o Senhor o levantou porque ele queria presença. Ele queria uma vida na presença, sinceridade. Por que não falar do Novo Testamento agora? De Paulo, um dos maiores apóstolos da fé. Já estou terminando, deixa eu ser profeta de Deus na sua vida. Pega a palavra, pega a revelação. E Paulo chegou a pedir a Deus que tirasse o espinho da sua carne. Por quê? Mesmo pregando o evangelho, preso, mesmo tendo feito tantas missões, agora preso, ele pede para que o Senhor tire o espinho da carne. Mas o Senhor lhe diz: Paulo, neste evangelho, daqui para frente, só o que você precisa. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Paulo, a minha graça te basta. Pastor, não entendi. Deus já te deu uma graça que ninguém consegue tirar. E por causa dessa graça do Evangelho, você vai continuar vendo curas. Eu vou profetizar. Por causa dessa graça do Evangelho, você vai continuar vendo milagres. Por causa dessa graça do Evangelho, você vai continuar sendo curado e curada para curar. Aleluia. Paulo, cansado, pediu: Senhor, tire esse espinho da carne. E Deus não tirou. Tem coisas que eu e você vamos pedir e o Senhor vai dizer não, quando nós queremos ouvir sim. E Deus vai dizer: não, eu não posso tirar, mas eu posso te dar. Eita, você não pegou, eu vou repetir. Às vezes eu e você pedimos: Deus, tira, faz. E Deus diz: eu não vou tirar, eu vou é fazer. Eu vou é te dar.
Você está pedindo para eu tirar, eu não, eu vou te dar. Eita, pega a palavra, pega a revelação. Às vezes eu e você queremos ouvir sim, e Deus está dizendo não. Para quê? Não é para nos punir, é para nós entendermos que somos totalmente dependentes da graça do Evangelho e da presença do Cristo ressurreto, ressuscitado. E precisamos entender o que Paulo entendeu. Com a sua graça, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Com a sua graça, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Com a sua graça eu vivo, não mais eu, Cristo vive em mim. Com a sua graça, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Com a sua graça, é Deus que nos justifica. Com a sua graça, vencemos este mundo e os inimigos que estão ao derredor. Pega a palavra, pega a revelação. Agora Paulo entende. Eu não sou um super-homem. Eu preciso colocar para fora e dizer que realmente eu estou cansado. Eu estou machucado, eu estou com espinho na carne, eu estou cansado de batalhar o Evangelho, mas eu não vou parar. É um grito de socorro quando Paulo diz: Senhor, tire esse espinho da minha carne. Paulo está dizendo: eu estou cansado. Senhor, está difícil continuar assim. Aí o Senhor diz: Paulo, a minha graça te basta. O que você está passando é o processo. Esse processo é minha permissão. Não para, caminha, não para, prossiga, não para. Vai avante, vai avante. O Evangelho continua, eu vou continuar te usando, eu vou continuar te usando, ainda muito mais, ainda muito mais. Você já parou para analisar a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o impacto que teve? A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o impacto que teve. Mas observe a segunda carta. Deus o usa numa intensidade maior. Deus o usa numa profundidade maior. Por quê, pastor? Eu vou falar para você essa revelação. Porque quando pensamos que não somos capazes, que estamos no nosso limite e precisamos do grito de socorro, e às vezes escondemos de tanta gente mostrando um sorriso falso, quando o Senhor quer que nós chegamos na presença dele, como Paulo chegou e diz: Senhor, tira esse espinho da carne. Eu vou repetir: tira esse espinho da carne. Pastor, não entendi. Deus está dizendo: é hora de eu e você viver o verdadeiro evangelho. Como assim, pastor? Não entendi. Eu vou simplificar para você. Fazer como Paulo. Senhor, eu estou no meu limite, mas eu estou confessando para ti. Senhor, eu não aguento mais, mas eu estou sendo sincero, eu estou falando. Senhor, do jeito que está, eu não aguento mais uma milha. Aí Deus vem lá de cima, pela revelação da palavra, e diz, como diz para Paulo: a minha graça te basta. Você não vai caminhar só mais uma milha, você vai duas. Você não vai só escrever uma carta, tem a segunda. Não, você não pegou. Eu vou repetir: você não vai escrever só uma carta, você vai escrever a segunda. Você não vai ficar só nessa história, tem mais uma nova aí. Eita, não, tem gente que não pegou, levanta a tua mão, eu vou profetizar. Tem gente pensando que você vai ficar só na primeira carta. Eita mistério, eita revelação. A mundo é remasso, me canta lá mais. E Deus está dizendo: é hoje que eu estou te colocando na segunda carta. Você escreve e eu escrevo com você. Eita, você não pegou. Eu vou profetizar. Levanta a tua voz e dá glória. Porque hoje Deus está dizendo pela revelação da palavra: você vai começar a escrever a segunda carta e eu vou escrever com você. Tem gente que olhou e
disse, vai ficar só na primeira carta, vai ficar só nesse estágio, só nesse processo. Deus diz, é agora que vai avançar para a segunda carta, é agora que vai avançar para uma profundidade a mais, é agora que eu vou levar em um nível mais profundo. É manso. Ele me é agora, é por isso, Paulo, que tu sentes sofrimento, é porque tu estás no verdadeiro evangelho. Está entendendo, missionária Thelma Barros? Está entendendo, pastora? O mistério, o processo pesa, o peso do evangelho pesa, está difícil, mas o Senhor está caminhando contigo nos vendavais do evangelho. A embarcação está em alto mar, os ventos fortes têm soprado de todos os lados, mas assim diz o Senhor para ti, eu já comecei a escrever a segunda carta contigo. Estou dizendo aos ventos, acalmem, acalmem, mar agitado, para, porque agora vem a bonança para a tua vida, para a tua casa, para o ministério, para os pastores, vem a bonança, vem o crescimento. Agora a segunda carta, diz o Senhor, começa a ser escrita. Receba do céu o que o Senhor está dizendo, porque até as enfermidades que o inimigo tem lançado, eu estou retirando agora, diz o Senhor. Visita os seus ossos da perna direita, esquerda, visita a sua coluna, a sua estrutura óssea, e ministro saúde, toco no sangue, e ministro vida. É mal. Receba do céu o que está sendo entregue agora. É agora, Paulo. Escreve a segunda carta aí, é mais profundo daqui para frente. É mais profundo, tem traidores, mas escreve a segunda carta. Tem perseguição maior, mas escreve a segunda carta. Tem ódio, tem raiva, tem ira contra ti, mas escreve a segunda carta. Levinuma, Surimide, canta Lamaia. Tem impedimento do caminho, Paulo, mas escreve a segunda carta. Leva Surimi, canta Lamaia. Pega a revelação, missionária Suzana. É hora de escrever a segunda carta. É hora de escrever a segunda carta. O Labachandaraia, como onde é, diz o Senhor, tem sido difícil. Eu sei dos choros, eu sei das lágrimas, eu tenho visto vocês, mas hoje eu estou enviando socorro na terra. Estou dizendo, vem provisão, vem intervenção, vem milagre. Escreve a segunda carta, porque eu estou escrevendo contigo. Eu estou escrevendo contigo, Paulo. Escreve. O Babaxanda Lamaço e Deleba, escreve. Não pare de escrever, porque tu escreve e eu escrevo contigo. Tu escreve, pastor Miguel Lopes, escreve, família, escreve, porque o Senhor está escrevendo com vocês. Escreve, Mara, escreve, missionária, que o Senhor está escrevendo, escreve, Alice, escreve, Mônica, pastora Gil, escreve, porque o Senhor já começou a escrever primeiro. Primeiro é o Senhor que está escrevendo uma nova história. Vem boa notícia, vem boa nova.
O Senhor diz basta para os inimigos. O Senhor diz basta para os perseguidores. O Senhor diz basta para aqueles que têm atacado a obra, atacado, se levantado contra a vida de vocês. Vem uma estrutura maior. Vem uma estrutura ministerial maior. Meu Jesus, eu vou falar. Meu Espírito Santo, meu amigo, que mistério, que revelação. Se prepare para a amplitude da tenda. O Senhor está dizendo uma estrutura nova que começou a chegar. E essa estrutura nova que chega é sem impedimento, é sem impedimento. Já dei ordem a 3 anjos para fazer as ligações na terra, e eles vão ligar. Eita, mistério desses 3 anjos. Elevada, suidecanda, lamaia. A ordem saiu, o decreto saiu e diz o Senhor: eu estou ministrando, eu estou fazendo. Eita, quando Paulo pensa que vai ficar na primeira carta, vem a segunda. É assim comigo e com você. Quando pensamos que vamos parar, Deus vem com uma ministração maior, Deus vem com uma graça do evangelho maior, Deus vem com dunamis maior, Deus vem com uma exoquecia maior. Deus vem com um sobrenatural maior. Quando pensamos que vamos ficar na primeira carta, Deus diz: escreve. Eu estou te dando mistério, eu estou te dando revelações, eu estou te dando coisas novas hoje. Pega, levanta a tua mão que eu vou profetizar. Deus está dizendo: escreve, porque eu estou te dando coisas novas. Escreve, porque o que eu estou fazendo é novo na tua casa, no teu lar, no teu ministério é novo. É novo. Ele me passou. Na primeira carta teve mistério, teve revelações, teve ministrações, mas não se compara com a glória da segunda carta. A glória da segunda carta, diz o Senhor, vai ser superior. Eita, pega a palavra, pega a revelação. Ele me proube a cantoria. A glória da segunda carta na tua vida, diz o Senhor, vai ser maior. Quem pega a palavra, quem pega a revelação, quem tem glória da glória, quem tem aleluia, ofereça aleluia, enalteça a Deus, verbalize uma palavra de adoração, fale mistério, porque tem gente que pensou que você ia ficar na primeira carta, e Deus está dizendo: agora eu estou elevando o teu nível. As perseguições continuam, os levante, as traições, é verdade, mas escreve a segunda carta. Paulo escreve. Emanchuria, Badacheve, a cantura mais. Eu quero encerrar aqui profetizando, missionária Jaqueline, que o Senhor já começou a ministrar a segunda carta contigo nessa data comemorativa do seu aniversário. Teve levantes, teve traições do projeto Girassol, teve pessoas que eram para somar, pararam, teve semeadores que foram travados pelo inimigo, tiveram mãos que eram para ser abertas, fecharam, mas o Senhor está dizendo: a segunda carta do projeto Girassol começa hoje. Começa hoje uma profundidade a mais. Vou levantar novos semeadores. Vou levantar novos ceifeiros. Que vão ajudar nesse escrito dessa segunda carta. E ninguém vai conseguir impedir o escrito dessa segunda carta. Vai ter começo, vai ter meio e vai ter fim. E tu irás se alegrar e lembrarás que o que passou ficou para trás. A primeira carta já passou.
Elebadaçou, a primeira glória já passou, me diz o Senhor. Agora é a glória da segunda carta, missionária Jaqueline, no projeto Girassol. É a glória da segunda carta que agora vai resplandecer sobre os opositores. Eles vão ver que Deus já começou, vai ter meio e vai ter conclusão, porque essa obra é do Senhor, e Ele está se manifestando, Ele está te dando uma profundidade maior. Recebe. O Senhor está ministrando sobre ti uma estrutura ministerial mais firme do que a primeira carta. Nessa segunda carta agora, o Senhor está dizendo: filho, tu escreve e eu escrevo contigo. Tudo que tu passaste, eu passei contigo. E nessa segunda carta eu vou passar também. Mas só que vai ser diferente. Porque a estrutura não é mais a mesma, é nova. É nova. É nova. Quem crê que é nova? Quem pega que é nova? Uramanto, quemende, faça, cantoria, ele baixando a lamaia. Daqui para frente é um novo escrito da segunda carta. Eu encerro aqui profetizando para você. Deus começou a escrever com você e Ele não vai mais parar. Pega a palavra, pega a revelação. E eu quero desde já te agradecer a esta amada igreja do Projeto Girassol. Obrigado, missionária Jaqueline, pela honra de estar aqui e ter a certeza que o Senhor começou a escrever a segunda carta. Muito obrigado. Deus os abençoe. Deus os abençoe. Lagaçou de calamar.